Oi pessoal, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre as perguntas que vocês podem fazer na hora de criar seus personagens. Vou colocar o link aqui do vídeo anterior para vocês darem uma olhada se quiserem. E quando vocês começarem a responder essas perguntas dos personagens, vocês vão perceber que aos poucos vocês também começam a criar as relações entre esses personagens, as alianças, as desavenças, quem tá do lado do protagonista, quem tá do lado do antagonista. E o cuidado que se deve ter durante essa etapa é para que o personagem não fique superficial. Ninguém é totalmente mal ou totalmente bom. Existem nuances e é importante pensar nelas na hora de criar, para que você não caia em estereótipos ou clichês. Essa profundidade pode ser explorada melhor quando você pensa nos traumas do seu personagem. Esse trauma pode ser alguma coisa surpreendente que justifica alguma ação ou alguma atitude que seu personagem tome durante a sua história. Bom, e quando você começa a criar essa relação entre os personagens, você começa a se perguntar também qual papel cada um deles vai exercer na trama. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre funções narrativas na trama, e para deixar um pouquinho mais fácil, eu vou aplicar esses conceitos em uma história bastante conhecida, que é o filme Procurando Nemo. Então vamos lá. Protagonista. Protagonista é basicamente aquele que vai percorrer a jornada e sofrer uma transformação. É quem o público acompanha do início ao fim da trama, pelo menos na maioria dos casos, e por quem o público torce. Não importa se seu personagem está do lado luz ou do lado sombra, se ele é um ativista, ou se ele é um assassino, se ele é o Forrest Gump, ou se ele é o Hannibal. O público deve torcer por ele, e quem deve garantir que haja essa identificação é o autor. No caso do Nemo, Marlin é o protagonista, e para garantir que houvesse a empatia e a identificação do público, eles decidiram fazer uma mudança no filme. A cena inicial do filme mostra um ataque de uma barracuda, onde Marlin acaba perdendo a sua esposa e a maioria dos seus filhos que ainda estão em ovas. O único que sobra é o Nemo. Anteriormente, essa cena ia aparecer no meio do filme como um flashback, mas os produtores, vendo que o Marlin parecia pouco empático, decidiram mudar essa cena e colocá-la logo no início para que as pessoas quisessem realmente torcer para o Marlin e tivessem mais empatia em relação a ele. E por causa desse trauma, o Marlin se tornou um pai super protetor, com medo de que tudo acontecesse com seu filho Nemo. Ao final dessa história, Marlin consegue superar sua falha e tem um final feliz. Ele termina transformado como um pai equilibrado que consegue dar espaço para o seu filho descobrir o mundo. Aliado do protagonista. O aliado do protagonista é aquele que vai ajudar o protagonista a vencer o vilão, superar sua falha e conquistar o seu objetivo. O aliado impulsiona diretamente o protagonista a se transformar e alcançar o seu objetivo. Pode ser, por exemplo, o melhor amigo. No caso do Nemo, o aliado do protagonista é a Dory, que ajuda o Marlin a cruzar o oceano e encontrar o Nemo. Percebam que nesse caso a Dory representa o total oposto do Marlin. Enquanto ele é controlador e medroso e não consegue esquecer o passado, ela é completamente leve, desprendida, destemida e nem lembra sobre o seu passado. Enquanto ele não confia em ninguém, ela confia em todo mundo, o que também não é muito bom, porque eles quase morrem por isso. Mas significa que os dois juntos devem encontrar um equilíbrio e se ajudar mutuamente. Ao longo da jornada, a Dory mostra para o Marlin a importância da confiança. E o Marlin ajuda a Dory a ter uma família e ela até se lembra de algumas coisas quando olha para ele. Essa contraposição dos dois extremos da confiança nesses personagens é muito interessante. E também ajuda na hora de pensar numa comédia, porque isso vai criar um constante conflito entre o protagonista e o aliado. Então, se você conhece bem o seu personagem principal, fica fácil de pensar num aliado que seja o oposto dele. E ele não precisa ser o completo oposto, eles podem ser até irmãos, mas eles podem ser opostos em questões das suas falhas. O antagonismo temático. Toda história tem um tema. O tema é sobre o que aquela história trata. Esse tema engloba a narrativa como um todo. No caso do Nemo, por exemplo, acreditamos que o tema seja liberdade. O antagonismo temático, então, é personalizado pelo ser humano, que representa o aprisionamento. E o ser humano usa os artefatos que ele tem para aprisionar, para encarcerar a natureza, como as redes de pesca, como o saco que ele usa para colocar o Nemo quando captura ele, como o aquário, por exemplo. Até a própria sala do dentista pode ser encarada como uma forma de prisão. O antagonista, de fato, é o cientista que captura o Nemo e leva ele para o seu consultório. E para lutar contra o encarceramento e encontrar o seu filho Nemo, o Marlin tem que encarar o mar aberto. O mar aberto representa o desconhecido e também a liberdade. O mar, que é aberto, livre e imprevisível, contrapõe diretamente a falha do protagonista Marlin, que é completamente fechado e previsível a ponto de sufocar e aprisionar o próprio filho com suas crenças e seus medos. É esse mar, que representa todos os medos do protagonista, que vai lançar os desafios necessários para ele superar sua falha, e aprender sua lição e conquistar seu objetivo. Mentor.
Mas não são só desafios que ele encontra pelo caminho. Marlin também esbarra no mentor dessa história, que é um ser com muita sabedoria, que é a tartaruga Crush. Nessa história, o mentor não morre porque já aprendeu a sua lição e agora ensina o protagonista através de exemplos. A tartaruga Crush deixa que seu filho ande com as próprias pernas e surfe na corrente marítima sem o menor problema. Ele ainda se preocupa como pai, mas ele incentiva seu filho e acredita que seu filho é capaz de fazer as coisas sozinho. Coadjuvante. No cinema, o termo coadjuvante é usado para definir alguém que atua como papel secundário na trama. Aqui nós vamos usar esse termo como papel narrativo que atua como um amuleto do protagonista, ou seja, uma coisa que o protagonista valoriza muito e que está diretamente ligado ao desejo desse protagonista. No caso do Marlin, o desejo primordial é de ser um bom pai, então o coadjuvante do filme é o Nemo. O coadjuvante também é disputado por diversos outros personagens na trama. No filme, o cientista quer o Nemo para colocar no aquário, os peixes do aquário querem o Nemo para ajudá-los a escapar, e a Dory e o Marlin procuram o Nemo pelo filme inteiro. Contagonista. Contagonista é aquele que disputa com o personagem principal pelo coadjuvante. Mas cuidado, ele não é o antagonista. Ele não quer prejudicar o coadjuvante, ele é apenas um concorrente do protagonista. No filme, o peixe Gil, que é o peixe que mais quer escapar do aquário, atua como contagonista. Ele disputa com Marlin no sentido que ele atua como uma figura paterna para o Nemo, mas uma figura que acredita no seu potencial. Quando o Nemo fica preso no tubo do aquário, é Gil quem acredita que ele vai conseguir sair sozinho. E realmente ele consegue. Mas ao mesmo tempo, a irresponsabilidade de Gil faz com que Nemo quase morra. Esse filme mostra muitos extremos e as consequências desses extremos para que o público entenda a importância do equilíbrio. É um filme muito mais para os pais do que para as crianças, já que tem uma moral muito clara de não prenda seu filho e deixe que ele se aventure pelo mundo, mas sem ser irresponsável. Deixe que ele caminhe com as próprias pernas e confie que ele é capaz, mas fique sempre de olho. E garanta que assim ele vai ser uma pessoa muito mais feliz e vai ter uma relação muito melhor com os pais. A lição de casa, para quem quiser, é pensar em quais são os extremos dos personagens da sua história. Em que eles pecam para mais ou para menos? E como isso se relaciona com seu tema? E quais são os papéis que cada um deles exerce na trama? É isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que a gente vai postar mais vídeos sobre narrativas, games, storytelling corporativo e muito mais. Um beijo e até a próxima!